Muito boa tarde, estamos de volta, Mundial, e você chegando mais uma vez nas suas tardes aqui na Vibe Mundial para trazer sempre um bate-papo gostoso, muita informação e muita sensibilidade também, né? Vocês sabem que a cada entrevista, cada história é uma história, cada programa é um programa, e em todo programa a gente sai com uma lição. E hoje não é diferente. Eu vou conversar aqui hoje, vou começar pelas mulheres, tá? Andréia Franciscon, bem-vinda, boa tarde. Obrigada, boa tarde. E o Carlos Franciscon, boa Exatamente. tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo Muito ótimo. bem-vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite tão rapidamente, né? O Carlos é autor do livro Na Alegria e na Dor, o diário de um período de ensinamentos e reflexões. E é sobre este livro que a gente vai falar. Ele é também teólogo, tem aí uma especialidade nessa área e tem aí, eu acabei de descobrir também, que você tem uma vocação literária, né? Então, agradeço. estou aqui com um livro que também tem uma versão em espanhol e em inglês. Isso, em La Alegria e el Dolor, a versão em espanhol, e em Joy and Sorrow é a versão inglesa. Não é para poucos, né? Fala a verdade. Isso é muito bom. Gente, o nosso bate-papo vai ser a respeito desse livro e você pode nos acompanhar no nosso YouTube. Além dos 95,7 FM, estamos ao vivo aqui no estúdio da Avenida Paulista. Se você acessar agora o vibemundialfm.com.br, clica no assistir ao vivo, você vai direto para o nosso YouTube e vai cair exatamente no nosso programa ao vivo. É bem prático. Simples assim. Carlos, eu quero entender, me fala desse livro e o diário de um período de ensinamentos e reflexões. Foi um diário? Começou como um diário, né? Eu tinha por costume fazer anotações no celular mesmo, né? Conforme as coisas iam acontecendo. Como Bloquinho forma de nota. Isso, como forma de desabafo mesmo, né? Escrevendo. E a virada de chave, como eu comentei, foi uma conversa que eu tive com o oncologista, o Dr. Rodrigo. Ainda no meio das anotações, no meio desses primeiros exames, ele abordou a Andréia, e eu estava junto com ela, e perguntou se ela aceitava a doença. A gente achou até um pouco estranho esse tipo de abordagem. Os exames estão óbvios, né? Estão ali, ela está com esse tipo de câncer mesmo. Aí ele explicou, ele falou, eu pergunto porque algumas pessoas, quando recebem um diagnóstico assim pesado, eles entram num ciclo de negação e muitos não procuram nem fazer o tratamento. Então isso virou uma chave na minha cabeça. Falei, puxa vida, eu preciso de alguma forma ajudar as pessoas a continuar no tratamento, né, até onde for possível. E, enfim, a ideia é compartilhar, e aí desse diário, né, onde essas anotações saíram, a gente resolveu transformar num livro para incentivar as pessoas realmente a continuar o tratamento, mostrar que é possível, sim, viver em meio às mais diversas tribulações e ter sempre uma esperança nos guiando. Então, vamos explicar para o ouvinte exatamente do que se trata o livro. E não estamos falando aqui, gente, de doença. Estamos falando aqui de superação, de aceitação. Não é, Andréia? Com certeza. Me fala desse livro. Quem quer falar do livro? Fica à vontade, André. Né? Qual é a história, né? O que eu encontro nessas páginas, nesse diário? Bem, você encontra a minha história, né? A história da nossa família, Aham. como eu descobri o câncer, como foi passado para mim toda a história dos médicos. A princípio, foi passado que eu não teria chance de sobreviver ao câncer, né? Porque pra é um minha câncer família, raro. que é um câncer extremamente raro. Eu era um dos pouquíssimos casos que havia no mundo. Ainda mais descoberto na gestação. Então, por conta de todas as histórias envolvendo o tipo de câncer, acabou se englobando nesse câncer mais raro. Então, o prognóstico para minha família não foi muito favorável, né? E como cada vez ia aparecendo mais complicações que indicavam que eu iria a óbito, então aquilo foi ao mesmo tempo que tirando a esperança, aumentando a esperança, porque a gente sabe que onde há esperança, há vida, né? Total. Então, por mais que a gente não tenha, às vezes, a chance de sobreviver, se você consegue, com alegria, transformar aquele momento único em vida, com certeza a gente consegue uma história bonita para tirar proveito. Eu acredito que o momento mais dramático é o diagnóstico. Com certeza. Não é? Foi. E emocionalmente, principalmente, né? Sim, e a história do diagnóstico do início foi muito engraçada. Porque teve graça, então? Teve graça. Tem Mas muita coisa engraçada nessa história. Foi assustador, foi engraçado. Porque o médico, né, mandou mensagem para o Carlos, pedindo para que ele fosse ao consultório para conversar inicialmente com ele, para que ele pudesse me dar a notícia, né?
E o Carlos ficou tão abalado emocionalmente, assim que ele recebeu a notícia, que ele me mandou uma mensagem no WhatsApp. Ah, ele foi bem... bem delicado. E como eu era da área da saúde, entendi um pouco mais, né? Ele falou assim, André, o seu tumor é maligno. Aí eu lembro que eu li a mensagem, eu fiquei parada, né, olhando a mensagem, minha mãe tava do lado, falou assim, que foi? Eu comecei a dar risada. Falou assim, que foi? Eu falei assim, eu tô com câncer. E começou eu a rir, minha mãe ficou meio assim... Ela ficou mais chocada, Ela né? ficou mais chocada. Quantos meses você tinha de gravidez? Na verdade, eu já tinha tido a nenê, porque o que aconteceu? Eu descobri o tumor durante a gestação, só que a médica me falou assim, se você quiser manter a gestação, qualquer exame para definir o que é essa tumoração tem que ser feito após a nenê nascer. Ok. Então, eu optei por esperar a nenê nascer. Isso é uma questão de ética médica. Isso é uma questão de ética médica. E depois que a nenê nasceu, eu fui para a primeira cirurgia, porque eles acreditavam que era só um cisto. Então, eles iam tirar e ia ficar tudo certo. Quando eles abriram e viram que não era um cisto, eles fecharam novamente, deixaram lá dentro, porque não dava para mexer. E aí foi quando eu iniciei todo o tratamento. A nenê tinha 3 meses quando eu iniciei todo o tratamento. Ah, entendi. E que bom que iniciou o tratamento. Como que você disse que o médico te perguntou? Você aceita? Exato. Não é? E essa aceitação é um passo muito importante, né? Quando você vai entrar num tratamento. Com certeza. E uma das... não só a aceitação, mas a forma como você aceita isso. Porque durante todo o tratamento, uma das coisas que os médicos sempre falavam para mim era a questão de como eu estava no meu dia a dia. Eu acho que se eles viram eu chorando umas 2 ou 3 vezes foi demais. Durante todo o meu tratamento, eu estava sempre sorrindo. Ele falava assim, nossa, André, mas a maioria dos pacientes estão chorando. Inclusive, a gente coloca você nos quartos dos pacientes mais depressivos, porque normalmente você traz alegria para o quarto. Eu falei assim, mas eu já tô doente. Vai adiantar ficar triste? Falei assim, vamos sorrir e dar alegria para quem precisa de alegria. Então, se eu posso fazer outra pessoa sorrir, vou fazer outra pessoa sorrir. E você acredita piamente que isto também... Eu acredito. Te levou a um bom tratamento e a cura? Sim, então, tanto eu quanto os médicos. Meu médico, ele era sempre insistente em falar que todo o meu tratamento teve muita base, tanto na minha fé, quanto na minha alegria e no jeito de eu levar a vida. Que legal, né? Exato. E como que é, como companheiro, acompanhar tudo isso, né? Companheiro, não só de vida, né? Acaba sendo também nas situações, nas adversidades. Exato. Como que é acompanhar e quando você foi escrevendo este diário, né? Que se transformou nesse livro maravilhoso, a gente vai percebendo que provavelmente muitas emoções também vêm afloradas, né? Então, conta pra gente um pouquinho disso. O processo de escrever realmente é você reviver algumas emoções. E isso dói. Isso dói bastante. Mas faz parte do processo de cura também, porque você percebe que você está curado quando você lembra de alguma coisa sem esses sentimentos ruins que faziam parte. Você lembra das histórias, das experiências, né? E me assustou bastante, né, falando em companheirismo dentro desse tipo de doença, quando você fica por dentro das estatísticas de pessoas que, quando há um câncer, ou no marido, na esposa, o índice de separação é muito grande. Verdade. Exatamente. E aí você percebe que, tanto que o título do nosso livro é Na Alegria ou na Dor, né? Faz referência a esses votos de casamento. Porque é muito fácil você estar junto com alguém quando está tudo bem, quando a pessoa te serve, mas quando você faz um voto de casamento diante de Deus, que é o que a gente fez, o nosso amor ele tem que ser mostrado nos momentos mais complexos, mais difíceis. Então, estar do lado da André nesse momento todo, para mim, é um cumprimento de missão. É uma missão, né, que eu entendo que Deus colocou. Não tinha como não acompanhar. Seria uma covardia. Eu fico muito triste em saber que, infelizmente, alguns maridos não têm estômago para acompanhar algumas coisas, mas não deixa de ser um ato de extrema covardia você abandonar alguém no momento que ela mais precisa. Né? E a gente pode compartilhar de muitas alegrias. Né? A André falou da alegria. Tem uma história que eu acho muito engraçada. A André, durante os tratamentos de hemodiálise, ela tinha um catéter aqui no pescoço. Sim. E ficava tipo uma anteninha para fora, né? Eu chamava ela carinhosamente de Wi-Fi. Aí uma vez eu tava mexendo no celular, eu falei, amor, vem pertinho de mim. Ela fala, que bonitinho, né? Que romântico, é que eu tô precisando de sinal aqui. Então a gente sempre levou tudo com muito bom humor. Colocar humor faz toda a diferença, Exato. né? Exato. Tá, agora você falou de fé, né?
Sim. Qual é o papel da fé durante todo esse processo? Porque a gente não está falando só de um tratamento ou de um casamento. A gente está falando também de emoções, de valores. Tem 2 crianças aí envolvidas, tem pai, tem mãe, tem sogro, sogra, não é verdade? Tem toda uma rede, né? Tem. Que a gente pode dizer que é rede de apoio e também não importa se é de apoio ou não. Muita gente pode passar por isso e não ter, Exato. né, uma rede de apoio. Fortalece essa fé? Qual que é o papel da fé na questão de... Vou colocar alegria mesmo nessa diversidade, nessa lição de vida que me foi dada por Deus, né? Perfeito. Vou falar um pouquinho da fé, André, fica à vontade para complementar. É um assunto que eu pessoalmente gosto muito, tem muito envolvimento. Eu não quero fazer propaganda religiosa, né? A gente sabe que cada um tem a sua posição aí, mas para nós, ter realmente uma fé saudável no Evangelho de Cristo, conforme ele nos ensinou, foi essencial, é diferente. Porque o Evangelho de Cristo ele é um evangelho muito saudável, muito transparente. Né? Ele mesmo diz, no mundo vocês vão ter aflição, mas fiquem tranquilos, eu venci o mundo. Então, ter como essa base, essa fé de que não importa o que realmente aconteça, mesmo que o pior acontecesse, em algum momento tudo ia ficar bem no final, para nós é fundamental. E enquanto em vida também, essa ideia de não abandonar, de não buscar somente o lado espiritual da coisa e buscar o lado científico também. Porque nós cremos num Deus que criou a ciência, o pai da ciência. Então essa fé saudável que a gente expressa, que eu gosto de expressar no livro também, é essa fé que une esses 2 mundos, né? O mundo da ciência, que é divino também, e o mundo da espiritualidade, que nos ajuda a ver as coisas com bastante equilíbrio. Então, para mim, isso foi fundamental, né, André? Com certeza. E eu falo que nós somos muito racionais, eu e o Carlos. Independente da fé que a gente processa, a gente sempre teve a racionalidade, assim, como principal na nossa vida também. Porque se você tem uma doença, você precisa tratar da forma certa, né? Então, a gente vai tratar com medicação, vai tratar com o médico. E, inicialmente, é assustador quando você recebe, né, um diagnóstico que você pode não ver os seus filhos crescerem. Algumas oportunidades eu tive, às vezes, de pedir pela minha vida. De falar assim, já deu, não aguento mais, eu quero ir embora, quero partir. Só que, ao mesmo tempo, eu lembrava que eu tinha 2 filhos, que eles eram crianças e eu precisava vê-los crescer. Assim, esse era o meu objetivo e essa era a minha esperança. Então, e uma mãe sempre acha que os filhos precisam muito dela e precisam. Eu sei que eu não seria insubstituível. Seria de uma certa forma no coração deles, mas eles continuariam a vida deles, né? Mas eu gostaria de vê-los crescer, de poder ter a oportunidade de ver o que ia acontecer, como eles iam se portar no dia a dia da vida deles. Então, eu acho que para uma mãe, como você disse, é essencial essa parte. E isso traz força. Então, eu depositei nisso a minha fé. Legal. Eu conversava com Deus e eu pedia todos os dias para Ele. Falava assim, eu quero ficar viva para ver os meus filhos crescerem. Era desejo. Era o meu desejo. Eu quero ver meus filhos crescerem e eu quero continuar ao lado do meu marido. Então, era uma coisa que eu pedia, não assim com autoridade, porque eu não tenho autoridade nenhuma. A autoridade é de Deus, eu sei disso. Mas eu sei que se ele quisesse, ele faria isso por mim. Se ele não quisesse, tudo bem também, porque eu ia conhecer ele e ia ser maravilhoso de toda forma. Mas o meu desejo do coração era esse e graças a Deus ele concordou comigo. Ele concordou. Quanto tempo faz isso? 7 anos. 7 anos. Então é um tratamento que já, né, começou há 7 anos. Começou. Né? Você tem ainda um acompanhamento, Sim. Não é isso? E isso ainda é parte porque... Sim, eu faço acompanhamento e eu perdi também o funcionamento dos rins, né? Aham. Então, eu tenho que fazer hemodiálise. Eu não tenho possibilidade de transplante por conta das bolsinhas que eu precisei colocar na barriga. Então, é um tratamento que eu vou continuar pro resto da minha vida. Mas é um tratamento. E é um tratamento que eu falo, hoje em dia, levando em conta que eu já fiz quimioterapia, a hemodiálise é um tratamento de vida diário. É um tratamento que me traz... algo bom, não é uma coisa que me traz algo ruim. Eu consigo conviver com o meu dia a dia com a hemodiálise tranquilamente. E tá aqui inteirinha, falando com a gente muito bem, certeza. saudável.
e tem que levar isso como uma forma. É assim, é parte da minha rotina. É parte da minha rotina. É para a minha vida. É parte da minha rotina. Eu cuido do meu lar, eu posso ir ao supermercado, eu posso fazer todos os meus afazeres normais. Você vem da área da saúde, que você falou, você veio da fisioterapia? Isso, eu era fisioterapeuta. Da fisioterapeuta. Você não atende mais? Não tenho atendido mais por enquanto, por conta da questão dos tratamentos, da rotina, que acaba sendo um pouco mais pesada, mas eu não tenho mais trabalhado. Essa compreensão, né, essa vivência na saúde te trouxe também alguns elementos importantes para falar, não, tem que fazer isso, então vamos fazer. Assim, tem que tomar isso, então vamos tomar. Eu acho que traz um pouco mais de segurança, porque eu sabia o que eu estava tomando e eu sabia o que faria no meu organismo, né? Então, eu acabava vendo tanto o que o médico falava e acabava procurando e vendo por trás, né? Que eu tinha um conhecimento para conseguir entender algumas coisas melhores do que outras pessoas. Com certeza, né? Não precisa ir no Dr. Google para poder obter informação e depois ficar correndo atrás porque não entendeu algumas coisas. Exatamente. Não é? Quando você estava escrevendo esse bloco, e eu acho que depois, quando foi ser transformado em livro, você foi aprimorando, né, essa escrita, esse diálogo com o leitor, quais reflexões te surgiam? Sabe o que eu quero saber? Essas reflexões, elas surgiam naturalmente? Elas surgiam naturalmente porque, assim, quando você está revendo alguma história, no primeiro momento, quando você passa por uma situação ruim, às vezes você não entende porque você passa por algumas coisas. Mas aí vendo a forma como a Andréa tratava as pessoas, eu notava que também a forma como a nossa história, de certa forma, chamava a atenção de outras pessoas para querer ouvir um pouco mais. Isso trazia algumas reflexões, né? Um dos exemplos que eu gosto de tirar, que é o seguinte: por que nós passamos por situações ruins? Quando Paulo escreveu, por exemplo, aos Coríntios, né, sua segunda carta, ele diz assim, que o Deus que nos conforta em nossas dificuldades, para que, com esse conforto que nós recebemos, nós possamos confortar outras pessoas. Então, para mim, a grande lição que fica do livro é, poxa, a gente passou por uma situação difícil, a gente podia entrar num ciclo aí de coitadismo, né, de um vitimismo, mas não, a gente passou por isso, a gente sobreviveu e vamos usar essa história para ajudar outras pessoas. Então, acho que assim, a visão que sempre vinha quando eu estava escrevendo, em que escrever isso pode ajudar outras pessoas. Tanto que situações que passava, poxa, isso talvez não vai agregar muita coisa, a gente nem escrevia. Mas aquilo que pode fazer a diferença na vida de alguma outra pessoa, a gente fazia questão. Qual que é o feedback das pessoas depois de lerem o livro? Eu fico muito feliz, assim, eu recebo muito feedback, principalmente do pessoal de fora, que chama muito atenção, né? O nosso livro está na Amazon também, americana, e pessoas que a gente nunca viu, que a gente nunca imaginou, falam, nossa, que alegria ouvir a história de vocês e o companheirismo entre vocês, né? É muito bom saber que o amor entre duas pessoas ajuda até no processo da cura. Então, a grande parte dos feedbacks é esse, puxa vida, eu reclamo de tão pouco, esse tipo de coisa. Então, os feedbacks são fantásticos. E o casamento é feito dessas conexões, não é verdade? Uma doença aparece, mas também aparece vários momentos, várias festas, né? Para serem compartilhadas. Não é isso que faz na alegria e na dor, claro, né? E a nossa grande alegria de estar aqui, porque é a primeira vez que a gente participa de um podcast juntos. Olha, então... de um programa de rádio. Um programa de rádio, para mim é a primeira vez. Muito bem-vindos aqui. Não podia ter rádio mais apropriada para recebê-los, para poder falar desse assunto, né? O livro, ele está à disposição das pessoas na Amazon. Tem algum outro canal? Isso. O livro em português, né, na Alegria e na Dor, para quem quiser a versão impressa, o local mais fácil é o Clube de Autores, né? Clube de Autores, na Alegria e na Dor, você acha a versão impressa. Clube de Autores é site? Isso, é um site. clubedeautores.com.br é um site, né? Você consegue comprar. E as versões e-book, né, versão eletrônica, você encontra no site da Amazon.com. Tanto a versão inglesa, né, Enjoy in Sorrow, como eu havia comentado, em La Alegria y el Dolor, e na Alegria e na Dor. Então, a versão eletrônica no site da Amazon. As versões impressas em inglês e espanhol lá fora também são encontradas? Isso, as versões impressas elas são encontradas no site da Amazon também, só que como a Amazon tem um sistema de impressão sob demanda e é feito no exterior, por isso que a gente optou por uma alternativa para imprimir no Brasil. Mas lá fora, essas duas versões, em inglês e espanhol, elas são impressas direto no site da Amazon. Você tem as duas versões, e-book Amazon que faz esse... Mas para o Brasil não compensaria, o frete ficaria muito caro para o leitor. Não, tá aqui,
hein, gente? Então, por isso que a gente... clubedeleitores.com.br. Autores. Clube Isso. de Autores. Clube de Autores. clubedeautores.com.br, o livro está à disposição. É só acessar também pela Amazon, não é? Acho que tem o e-book pela Amazon também. Isso, tem o e-book pela Amazon Fica também. bem prático e está aí à disposição de todos. Tem uma frase aqui que eu recebi até no material. É preciso parar de minimizar o sofrimento com positivismo tóxico e autopiedade. O positivismo tóxico, ele é um agravante para quando a gente está falando de sofrimento, de dores, de eu levar um dia de cada vez? Isso, eu diria que o positivismo, não que seja errado você ser uma pessoa positiva, é normal, mas o positivismo que eu chamo de tóxico é aquele que eu nego a realidade para falar que tudo realmente vai dar certo. Não funciona assim, eu tenho que entender que eu estou num sofrimento para poder passar por um processo de cura. Se eu falo, já está tudo certo, já está curado, eu estou negando o sofrimento, na verdade, eu estou negando esse processo de passar pela cura. Então, isso que eu chamo de positivismo tóxico não é ter uma mentalidade positiva, que isso é normal, acho importantíssimo você ser positivo. Né? Agora, o positivismo tóxico é aquele que, não, já deu certo, já resolveu, mas não, a gente está em tratamento, pode ser que sim, pode ser que não, mas a gente vai olhar com esperança. Então, positivismo saudável é aquele que olha com uma esperança. Entendi. Quando você fala, nós estamos em tratamento, é como também se diz, né? Claro. Se diz, nós estamos grávidos, né? Exato. É o casal que está grávido. A gente está no Pois é. processo. Não é? É isso mesmo. São sensações, né? Eu acho que cada pessoa vê de um jeito, Sim. cada um tem o seu ponto de vista, mas eu acho que essa união faz muito a diferença quando a gente está passando por um momento adverso. Exato. Não é verdade? Mesmo Com porque certeza. quando um está internado, é o outro que está correndo para poder resolver todos os problemas que ocasionam ao redor. Não é? E Com as certeza. crianças? Elas foram bem assistidas, graças Né? a Deus, durante todo o tempo. Nós tivemos uma rede de apoio muito grande, como Aham. você falou. Tinha os meus cunhados, né? Aham. Os meus irmãos, a minha mãe, que ajudou bastante. Num primeiro momento, o Carlos ficou basicamente internado comigo o tempo todo. Depois nós entendemos que as crianças precisavam de um dos pais presentes, porque estavam totalmente abandonadas sem nenhum dos dois. Então aí passou a minha mãe a ficar mais tempo comigo e o Carlos passou a ficar mais com as crianças. E aí a gente começou a conseguir dividir e atualizar. Porque num primeiro momento é tudo muito perdido, né? Você não sabe para onde vai, para onde vem. Você não sabe quanto tempo vai ficar no hospital, quanto tempo não vai. E eu passava mais tempo no hospital do que em casa, inicialmente. Então, a gente teve que fazer toda uma correria para que a gente encaixasse todo mundo e ficasse todo mundo assistido. E com a mente graças clara a Deus- tudo dá certo, né? E claramente, claro, tudo dá certo. Não Se é? tem algo que Com é muito certeza. prejudicial, é a overdose de informações que a gente recebe nesse diagnóstico, é incrível. Nossa, demais. Uau. Até com boas intenções, mas muita gente oferecendo trocentos nomes de médico, de hospital, disso, daquilo. Você tem que parar e pensar, falar, vamos tomar uma decisão em conjunto com a André aí para a gente escolher um tratamento correto. A decisão Mas ela é tem que muita ser em informação. conjunta, né? Porque sempre, principalmente o paciente, ele sempre precisa que alguém o ajude a pensar, né? Mas a Exato. vontade dele sempre prevalece. Exato, exato. Não é? Porque a minha vontade era ficar próxima da família. Aham. E muita gente gostaria que eu fizesse um tratamento mais longe. E eu não queria fazer esse tratamento Porque eles mais são do longe. interior. Nós somos do interior. E eu falava assim, eu preciso ficar perto dos meus filhos. Se eu for para um tratamento mais longe, eles têm escola, eles têm toda uma vida que eles precisam continuar. E eu quero ficar próximo deles. Sim. Então, eu quero fazer o tratamento próximo a eles. E além de ter a bebezinha, né? Tinha o Exatamente. Lucas. O Lucas. Lucas que tinha 5 anos. 5 anos. Tá um mocinho agora, Tá um né? mocinho, 12 anos, Tá um um pré-adolescente. mocinho agora. Mas para ele, com 5 anos, deve ter sido muito impactante no sentido de que o que está acontecendo, cadê minha mãe, cadê meu pai, não é? Sim. E nós fomos orientados por um amigo que nós tínhamos, que era terapeuta, a conversar abertamente com o Lucas, não esconder nada dele. Então, desde o início a gente sentou, a gente explicou de uma forma, lógico, infantil, mas explicou, a mamãe está com uma doença muito séria, muito grave, pode ser que a mamãe sobreviva, pode ser que a mamãe não sobreviva. Então, é importante atualizar a criança de todos os processos da doença, porque ele entende o que está acontecendo. Por mais que você esconda, ele percebe o ambiente, ele percebe como que tá, fica tudo mais pesado, fica tudo diferente. Tá fora da rotina. Tá fora da rotina dele. E eu estava muito ausente, então ele precisava saber o que estava acontecendo.
Então, ele soube o tempo todo, ele foi muito maduro. Então, teve um episódio, assim, que a gente ficou muito orgulhoso dele na escola, que uma menina tinha acabado de receber a notícia de que a mãe dela estava com câncer de mama. E eu lembro que a professora mandou mensagem para mim, assim, muito emocionada, falando assim, o Lucas virou para a menina e falou assim, fica tranquila, minha mãe também tem e ela tá ótima. E assim e ela está ótima aqui comigo no estúdio. Acabou o programa, adorei o nosso bate-papo, quero agradecer a presença de vocês. Gente, o livro está aí à disposição, clubedosautores.com.br. Uma mensagem rapidinho pra gente. Exato, rapidinho. Até deixar as nossas redes sociais também, Vamos né? lá. Eu tenho alguns vídeos, a Andrea tem o Instagram dela, o meu é Carlos Davi Franciscon. E no YouTube eu compartilho algumas mensagens também, né? Que é o canal Carlos Franciscon no YouTube. Então, o pessoal fica à vontade aí para se inscrever, mandar mensagem também, se a gente puder ajudar. É uma grande alegria. O seu Com Instagram, certeza. né? Carlos Davi Franciscon. E Davi Andréia? com D no final. Andréa Franciscon, só. Andréa Franciscon e Carlos Davi Franciscon. O Davi é David, com Dzinho no final. Com D. Obrigada, viu? Sucesso para vocês. Adorei esse nosso bate-papo. Com certeza fez muita diferença para o nosso ouvinte. Muito obrigado. Uma grande alegria. Viu? Gente, Mundial, e você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouquinho. Tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã, 16h30, tem Mundial e você. Um grande beijo. Até lá.